E boa tarde, pessoal. Vamos para o nosso resumo, lição número 5. Quem me ajuda com o título da lição e o verso? Título: A boa notícia do juízo. Verso: Dizendo com voz forte: Temam a Deus e deem-lhe glória. Deem-lhe glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 7. Ok. A lição dessa semana continua o mesmo tema, que é o tema de Apocalipse 14, versos 6 e 7, que é a introdução e contexto da primeira mensagem angélica. E a gente ainda vai com esse tema por um bom tempo. Nós vamos com ele até a lição número 8. Então, temos um bom percurso ainda para aprofundar essa questão. A lição dessa semana, como a gente está dividindo o tema em pedaços, na proposta que o pastor Mark Finney faz nessa abordagem da primeira mensagem angélica, ou essa semana a gente vai se concentrar em um tema em específico, que é a boa nova do juízo. Nós não vamos estudar o juízo propriamente dito, na sua parte mais intensa aí no modelo profético, a gente vai estudar o porquê o juízo é uma boa notícia, qual é a razão pela qual a gente olha o juízo como sendo uma boa notícia dentro do contexto da salvação. Observando exatamente isso, ou seja, pensando exatamente essa referência do juízo ser uma boa notícia, uma das coisas que a gente vai ser chamado à atenção é o sentido, o significado de receber esse anúncio de que a hora do juízo chegou. O que significa a hora do juízo? E aí tem um aspecto que aparentemente é o aspecto mais difícil da mensagem, mais complexo, não no sentido da intensidade e da complexidade em si, mas complexo no sentido da reação do ser humano frente a essa expressão do juízo, que é a constatação de que existe um juízo. Ou seja, algo do qual boa parte do mundo cristão tem buscado estar longe, buscado estar distante pelas implicações do tema, que é a questão de que existe um juízo previsto por Deus, é bastante claro na mensagem de Apocalipse a iminência e a existência do juízo, ou seja, a proximidade e o fato de existir um juízo. Dentro dessa perspectiva de que o juízo tem uma parte ruim, afinal de contas, o juízo implica em uma prestação de contas, implica em a gente estar diante de um tribunal respondendo a respeito dos nossos atos, algumas coisas vêm à tona, ligadas à lição da semana passada. Se a gente lembrar, a lição da semana passada está vinculada a dois elementos principais da primeira mensagem angélica, que é o temor a Deus e a glorificação de Deus. Quando a gente fala do temor de Deus, abordei isso na lição da manhã, a gente tem pelo menos 4 aspectos bastante importantes e intensos dessa questão do temor, ligados à percepção de Deus como referência, a escolha que eu tenho que fazer a partir do momento que eu constato a existência dessa referência, o fato de que essa referência implica a palavra de Deus e o que eu tenho que retornar a essa palavra em obediência. Portanto, o juízo tem a ver com a abordagem do temor, ou seja, passamos pelo juízo para responder diante de Deus que tipo de atitude, que tipo de comportamento, que tipo de resposta nós demos à expressão do temor a Deus. Se a resposta foi afirmativa, nós consideramos Deus como nossa referência, seguimos sua palavra, obedecemos aquilo que ela nos norteia a fazer e escolhemos ser dependentes de Deus, a resultante disso é que o juízo é enfrentado com tranquilidade. Se, por sua vez, não fizermos isso, o juízo assume um caráter condenatório, assume um caráter de investigação da nossa resposta, e essa investigação aponta que respondemos inadequadamente, consequentemente, prestamos conta dessa inadequação. E o resultado? Condenação. Portanto, o significado de se apontar chegou a hora do juízo é que nós somos colocados frente a frente com essa questão da demanda de justiça de Deus, que implica obediência e que implica uma resposta afirmativa àquilo que Deus propõe. Ao mesmo tempo que o juízo também traz à tona o fato de que existe um conflito entre o bem e o mal, e que nesse conflito
é necessário que aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo, posto como forma de justificação do pecador, a aceitação desse sacrifício é posta à prova. E por isso o juízo acontece. O juízo também implica no fato de que Deus não contemporiza com o mal, ou seja, Deus não releva o mal como segunda instância, Deus julga o mal. E tanto julga o mal que a cena mais importante do juízo, da ideia de juízo, é a cena da cruz. A cruz implica que Deus não joga como segundo plano ou não faz conversa com o mal. O mal tem uma exigência e essa exigência é a morte. O resultado do pecado é a morte, incontestavelmente. E a apresentação do juízo no contexto da cruz de Cristo é a demonstração disso. Cristo se fez pecado por nós e a justiça caiu sobre ele num ato condenatório que implicou a morte. E não uma morte qualquer, mas a morte eterna. Porém, o fato de Cristo ser inocente produz um efeito colateral. O inocente paga a culpa daquele que é culpado, daquele que não é inocente. E, portanto, ao mesmo tempo que o juízo tem um apontamento de prestação de contas e, consequentemente, de justiça, o mesmo juízo também tem uma apresentação das contas que Cristo pagou. E, portanto, todo aquele que aceita Cristo tem suas contas pagas e, portanto, se apresenta diante do juízo num contexto de misericórdia e não num contexto de condenação, que é um outro aspecto da noção de juízo que a gente vai ser chamado a atenção durante essa semana. Quando a gente observa essa questão de que o juízo traz atrelado a ele o senso de misericórdia, é que a gente compreende por que que a mensagem apresentada como mensagem angélica começa com uma referência de evangelho. De um anjo voando pelo meio do céu, trazendo na mão o evangelho eterno. Ou seja, o juízo iminente diante do contexto da profecia, tem no seu pano de fundo, no seu panorama de bordo, a apresentação da misericórdia de Cristo. E, portanto, a noção de juízo se torna imediatamente moldada pela noção de graça, o que significa que o juízo, que parecia uma má notícia, se torna agora uma boa notícia. Porque o juízo é o aviso aos filhos de Deus de que, em primeiro lugar, eles são considerados inocentes, e, em segundo lugar, o anúncio da sentença que cai sobre o inocente. A sentença que cai sobre o inocente é, entre aspas, o que eu vou dizer, ele está condenado à vida eterna. Ou seja, a sentença sobre o justo é, você foi absolvido e, portanto, o castigo que lhe estava imposto de morte eterna, ele foi julgado como não admissível. Você é inocente, portanto, você deve receber vida eterna. E essa é a parte mais bonita do modelo, quando a gente olha o juízo pela perspectiva do plano da redenção, ou seja, o juízo é a imputação da justiça de Cristo sobre aquele que crê, essa justiça implica a vida eterna. Sobre aquele que faz pouco caso do evangelho, o mesmo juízo é condenatório com a morte eterna. Portanto, sim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Dentro dessa perspectiva de que o juízo tem essa condição, aparece também uma outra coisa interessante no estudo da semana, de que esse mesmo juízo, que só tem alternativa de saída quando, na crença do sacrifício de Cristo, nós depositamos a nossa confiança plena, esse mesmo juízo, então, mostra para a gente que somos completamente incompetentes. Ou seja, qualquer noção de arrogância presente no ser humano, qualquer percepção de justiça própria, qualquer percepção de bondade presente no humano, ela é extinta quando eu me deparo com a cruz e com o juízo. E percebo que não há nada em nós que justifique salvação. Toda salvação repousa sobre Cristo. E, portanto, nesse momento, cruz versus juízo, ou seja, quando o juízo é imposto sobre o Cristo e ele morre, ali está claramente desenhada a nossa incompetência. Por isso, o amor de Cristo nos deixa envergonhados ou nos constrange. Porque quando a gente vê aquilo que deveria ser a nossa sorte e vê um inocente pendurado na cruz, a gente tem a noção de que, de fato, somos incompetentes.
Outra coisa importante dentro desse mesmo desenho de juízo é o fato de que, embora o que seja levado ao juízo sejam as nossas obras, lembra, é o texto de Eclesiastes, na forma de apresentar o juízo sobre nós, seremos levados a juízo e tudo aquilo que são nossas obras, quer seja aquilo que está encoberto ou a descoberto, será levado e julgado por Deus. Quando a gente vê essa condição e percebe a nossa incompetência, o que a gente tem noção clara é de que toda a salvação depende da presença do Espírito Santo em nós, para que o temor do Senhor e a glorificação ao Senhor sejam realidade em nossa vida. O que significa dizer que não há competência individual para a salvação, não há nada que possamos fazer para ser salvos, exceto a aceitação do sacrifício de Cristo e o reconhecimento de que Ele é soberano à nossa condição de pecado. Isso significa em que qualquer ato, qualquer obra, qualquer apresentação que seja levada ao juízo para ser julgada por Deus como, entre aspas, boa, ela é inteiramente dependente de Cristo. O que significa que só executamos coisas boas quando o Espírito as faz em nós. Porque de nós mesmos, a única coisa que se pode esperar é pecado, mais pecado, mais pecado. Mas quando o Espírito habita em nós e toma conta daquilo que está dominado pelo pecado, as nossas ações, como resultado da salvação, passam a ser condizentes, coerentes com aquilo que é o processo de Cristo. Isso significa, então, que o juízo de fato é boa nova, tanto no sentido da misericórdia de Deus, que produz vida eterna, quanto é boa nova no sentido de que é possível seguir a Deus e aceitá-lo e, consequentemente, produzir as obras que vêm do Espírito nesta vida, desde que eu permaneça ligado a Cristo e permaneça vinculado ao domínio do Espírito Santo. Então, sim, a partir do poder dele e não do nosso, a partir da competência dele e não da nossa, o processo da aplicação dos elementos oriundos das orientações e lei de Deus passam a ser efetivos na nossa vida. O que significa que todo o processo da salvação é dependente da atuação de Deus. Isso também significa que a nossa parte nesse processo é a dependência. Portanto, a grande escolha a ser feita pelo ser humano é depender de Deus, aceitar que Deus domine a vida, entregando-se a Ele, e mais do que isso, é o esforço de permanecer na comunhão, ou seja, permanecer ligado a Deus. Essa é a nossa parte dentro desse processo. Todo o restante depende do poder dele. Portanto, uma vez ligados a Deus, nosso pedido constante é que ele nos ajude a vencer a tentação. É a expressão da oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação. Ou seja, a tentação vai ocorrer. O nosso pedido é força para não cair. Porque as tentações continuarão disponíveis, continuarão atacando o ser humano, porque essa é a intenção de Satanás, que quando nós cheguemos diante do juízo, ele tenha do que nos acusar. Por outra via, se a gente ora pedindo poder para vencer o mal, quando chegamos diante de Deus, não há nada que Satanás possa apontar em nossa direção que não tenha sido vencido ou perdoado em Deus. Então, nem tudo a gente vai ter vencido, há momentos em que a gente vai precisar de perdão. Mas o fato é, se eu reconheço o meu pecado a ponto de poder sentir tristeza por ele e desejo de abandoná-lo, e vou a Deus suplicando perdão, o perdão acontece. Outra coisa interessante que a gente vai começar a introduzir na lição dessa semana é a percepção de tempo. Afinal de contas, o anúncio é vinda a hora do seu juízo. Portanto, há uma referência temporal aqui. E essa referência temporal se cruza com o texto de Daniel, capítulo 7, verso 25, e vincula a primeira mensagem angélica, Apocalipse 14, com o texto de Apocalipse 12, porque a referência de Daniel a respeito do juízo tinha um tempo definido. E o tempo lá em Daniel era um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias. A mesma referência profética que aparece no capítulo 12 de Apocalipse, lá nos versos 6 e 14, quando a gente percebe que essa noção de juízo tem um tempo para acontecer. Lembrando que o juízo acontece imediatamente após este tempo.
O que significa que não poderia haver juízo antes do término dos 1.260 dias, mas depois dele aconteceria o juízo. A gente vai ver no texto de Daniel 8, em uma lição para frente, o tempo exato do juízo, mas o tempo circunstancial do juízo é apresentado no capítulo 12 de Apocalipse ou no capítulo 7 de Daniel. E aqui o que é interessante de observar, o juízo aparece como uma resposta à opressão, uma resposta aos ataques, uma resposta a todo o processo de degenerescência produzido pelos inimigos de Deus. E, portanto, quando o juízo vem à tona, ele é a demonstração de que Deus porá fim ao pecado. E, consequentemente, para os justos o juízo vai ser festa, para os ímpios ele é o fim de escala. O que também significa que esse olhar para o juízo deve ser um olhar de boa notícia. Afinal de contas, durante toda a história humana, os filhos de Deus têm suplicado pela intervenção de Deus, ou exterminando, ou bloqueando o mal. E o juízo é a resposta, em termos definitivos, a essa oração. Afinal de contas, uma vez ocorrendo o juízo, Cristo pode encerrar a história do pecado. Outra coisa importante da observação do juízo é que, no texto de Daniel, a gente tem a noção clara de que esse juízo acontece no céu. Uma vez que, quando Daniel está olhando, capítulo 7, ele observa que se assenta o ancião de dias ao céu. Esse ancião que se assenta está num tribunal, e nesse tribunal são abertos livros. E esses livros abertos implicam a sequência de um julgamento. Terminado o julgamento, aparece na cena um semelhante ao Filho do Homem, que se dirige ao ancião de dias e recebe dele todo o poder e domínio por toda a eternidade. Ou seja, o fim do juízo é o início do reino de Cristo na sua condição física de reinado. Lembrando que Jesus anunciou seu reino várias vezes como Messias, mas um reino espiritual. Mas no fim da história ele anuncia a mesma manifestação, porém agora o reino é físico. Ele habitará com os seus filhos, morará com eles por toda a eternidade, e eles morarão nos lugares, nas casas, nas habitações que Deus foi preparar. Portanto, o reino eterno é físico, diferente da proposta inicial, em que o reino era uma manifestação espiritual da crença do cristão. O que implica também que essa cena do juízo, na visão que se tem do céu, ela vai sendo montada a partir da cruz. Embora o juízo só entre em sessão lá no final dos 1.260 dias, a cena do juízo ela vem sendo preparada a partir da cruz. E isso a gente vai ser chamado a atenção a observar na lição dessa semana, numa visitação a 2 capítulos do livro de Apocalipse, o 4 e o 5. E ao observar o capítulo 4, a gente percebe o trono de Deus montado com a estrutura inteira do céu disponível, os 24 anciãos diante da cena, e no capítulo 5 aparece uma pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos? Ou seja, quem vai desenrolar a história que a cruz, de certa maneira, confirmou como vitória? Como é que essa história vai se desenrolar? O capítulo 5 de Apocalipse mostra que essa história se desenrola a partir do fato de que o Cristo, que foi morto, o Cordeiro, tal qual sido morto, entra na cena e toma da mão de Deus, que está assentado no trono, o livro selado com 7 selos, e o abre. E nesse exato momento é decretada a vitória do povo de Deus. Porém, essa vitória, ela transcorre um período de latência, um período de expectativa, que é o desenvolvimento da nossa história. Por isso, o capítulo 5 não apresenta o fim do processo, ele apresenta o decreto deste fim. Ou seja, Deus decretou que Cristo venceu. Portanto, os seus filhos foram comprados com sangue e poderão dominar sobre toda a terra pelos séculos dos séculos. Mas para que isso aconteça, é necessário que o tempo de espera da história aconteça, ocorra também. Porque Deus é justo, tanto conosco quanto é justo com Satanás. E Apocalipse 12 descreve essa cena. O diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta, está cheio de ira e quer destruir o povo de Deus. E aí começa a história. Quando a gente corre o período da história, o período dos ataques de Satanás contra a mulher, Apocalipse 12, tentando destruí-la, já que não conseguiu destruir seu filho, a mulher é protegida e ao fim da história sobra um restante, um restinho de sua descendência,
E é contra esses que Satanás se volta no último tempo da história. Neste último tempo da história, a mensagem do primeiro anjo acontece com o anúncio de que chegou o momento em que, mais do que nunca, temer a Deus e dar-lhe glória é importante, porque vinda é a hora do seu juízo. E essa referência do juízo, ela traz como ponto de ancoragem o cordeiro tal qual sido morto, e como testemunhas aqueles que foram redimidos por Cristo. Daí a expressão dos 24 anciãos como uma metáfora do texto de Levíticos, na expressão dos sacerdotes do período levítico. Ou seja, há representantes ali conferindo o juízo, e essa conferência do juízo atesta a integridade do povo de Deus. Tanto que alguns abordam até, embora não haja nenhuma aplicação diretiva desses 24 anciãos, mas alguns abordam exatamente por causa da referência do texto de Levíticos, dos 24 sacerdotes na escala levítica, no processo levítico. Dentro dessa condição, alguns chegam a abordar que esses 24 anciãos sejam representantes do nosso mundo, que já desfrutam do processo da redenção, testemunhando o juízo. E até seria coerente a ideia, embora não literal no sentido numérico, mas coerente a ideia no sentido de que há presença de testemunhas acompanhando o juízo. O que significa que o exercício do amor de Deus é provado diante de testemunhas. Não porque Deus precisasse disso, mas porque há uma acusação que fica o tempo inteiro pendente, que é a acusação de Satanás de que Deus seja tirano. E, portanto, também a gente tem nessa cena a percepção ou a demonstração de que nós estamos representados, não só pelo Cristo, no sentido da plenitude da salvação que nele está depositada, mas também estamos representados por pares, por pessoas que viveram ou conhecem aquilo que nós vivenciamos da história do pecado e venceram, como primícias do reino, como parte daqueles que compõem o processo de primícias do reino. A parte mais interessante dessas cenas todas é o fato de que, na expressão de João, do capítulo 5, do choro de João, no capítulo 5, porque ninguém era achado digno de abrir o livro, aparece aquele que de fato é digno. E esse é o tema áureo da lição dessa semana, que é olhar que na cena do juízo, a grande notícia é que Cristo é digno. Na cena do julgamento, que de alguma forma passa pela nossa história e nos implica, enquanto prestação de contas, apresentar-nos diante de Deus, a grande e boa notícia é Cristo está lá. E João expressa isso de diversas formas. Uma delas é essa, ele é digno. Outra delas é, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se porventura pecarem, temos um advogado junto ao céu, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, a grande notícia do juízo é que quem está lá é Cristo. E, portanto, a grande notícia do juízo é que todo aquele que crê em Cristo pode passar de pé pelo juízo. Porque ele chama a si a responsabilidade desta prestação de contas no sentido da justificação sobre o pecado e, consequentemente, a redenção que virá na carona disso. Portanto, esse é o contexto do que a gente vai observar essa semana nesses múltiplos aspectos introdutórios da noção de juízo. Óbvio, ainda há mais coisas que vamos ver na próxima semana, nas próximas semanas, sobre essa questão do juízo, entendendo que, quando a gente observa o juízo pela perspectiva de uma boa notícia, essa expressão de boa notícia, para nós tem um significado muito maior, porque nós já estamos no juízo. Para todo mundo que viveu antes da gente, o juízo era uma notícia de algo que viria. Para nós, o juízo é uma notícia de algo que está em curso. Portanto, neste momento, nesse tempo, Cristo está de pé em defesa do seu povo. E esse era o maior sonho de Israel no contexto das profecias de Daniel. O povo de Israel estava cativo em Babilônia e o anúncio de que Deus está de pé fazendo justiça ao seu povo é uma tremenda notícia para quem está preso em Babilônia. No nosso caso, estamos na Babilônia espiritual presos também, dentro da condição do pecado. E o anúncio do juízo é a grande notícia. O juízo já começou, está em curso, o que significa que a nossa salvação está em operação, está em trânsito, está acontecendo. E essa é a visão que deveríamos ter do juízo, porque tem um Cristo de pé
nos defendendo e nos convidando a aceitar que Ele ocupe o nosso lugar no processo do juízo. Que seja essa a nossa percepção, o nosso aprendizado para essa semana, ao aprofundar na leitura dos textos da semana, dando sempre a prioridade a este tema central, que é o juízo é uma boa notícia, porque o juízo é o Evangelho e no centro dele está a pessoa de Cristo. Deus nos abençoe, é o meu desejo para todos vocês e para mim nessa semana. Vamos orar? Querido Pai que está no céu, te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de estudarmos Tua Palavra, compreendermos o tempo em que vivemos, mas principalmente a alegria de saber que estamos vivendo a operação, o transcurso do juízo com um Cristo que de pé nos defende e nos coloca para dentro da possibilidade da vida eterna e do reino de Cristo. Isso é o que lhe pedimos, que nossa mente seja clareada durante essa semana e que possamos, com essa compreensão, desenvolvermos a alegria da salvação e levá-la a outras pessoas, é o que te pedimos por Jesus. Amém.